Ai de mim! Precisa sempre começar com um grito grego esse programa Provocações. Provocações. Um programa que sempre idolatra a dúvida. Um programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Está aqui hoje um jornalista de futebol que escreve um blog super visitado e fala em um programa de rádio super ouvido na internet. Não se sabe mais quantos acessos, porque isso é coisa que muda a cada minuto. E como hoje estar na internet é mais que estar na mídia, é ser mídia, sem os mesmos custos dos jornais e das emissoras, ele depende apenas de si próprio para aparecer. Aparece, fala de futebol e toma de volta. É odiado, chamado de louco por todos os clubes. Vamos ver o que ele tem mais além da loucura. Ele é Paulo César de Andrade Prado. Paulo César de Andrade Prado, editor do blog do Paulinho. Quem você é e de onde você veio? Eu sou um jornalista que acredita que pode fazer um mundo melhor e pode direcionar as pessoas a modificarem um pouco o estado geral das coisas, não só com relação à própria vida, ao cotidiano das pessoas, como também a lutarem por seus direitos, a entenderem que o mundo do esporte é um mundo complicado, é um mundo muito parecido com a política existente em Brasília. Lema do seu blog: jornalismo com credibilidade. Isso quer dizer que os outros não têm credibilidade? Abujanra, na verdade, depois que eu comecei a editar o blog do Paulinho, eu percebi que boa parte da imprensa trabalha para agradar alguns setores da sociedade. Poucos fazem o jornalismo da maneira como deve ser feito. Isso quer dizer que você tem ética. Exatamente. E os outros não têm. Não são todos os jornalistas que têm. Muita gente não tem. Muita gente trabalha para manter os seus próprios empregos em primeiro lugar e fazer o jornalismo, se possível. Vamos ver o seguinte: no que o seu jornalismo esportivo é essencialmente diferente dos outros? Ele fala o que pouca gente na mídia tem coragem de publicar. Dá um exemplo concreto. Um exemplo concreto é o caso, por exemplo, do presidente do Corinthians, que é vendido pela mídia como se fosse o salvador da pátria do Corinthians, um dos maiores dirigentes da história do clube. E a verdade não é essa. Na verdade, ele é um dos maiores enganadores da história do futebol brasileiro. Ele é um aprendiz de Ricardo Teixeira, um pouco mais perigoso do que Ricardo Teixeira. Você tem provas concretas do que você fala? Provas concretas, publicadas não só no meu blog, como repercutidas recentemente na mídia da televisão. E ele reage como a você? No começo, ele reagia tentando se aproximar. Quando ele percebeu que a aproximação... Porque como ele costuma agir na imprensa, ele se aproxima dos jornalistas, faz amizade, alguns ele proporciona certos tipos de benefícios, e comigo ele percebeu que não tinha como isso acontecer, e agora ele não só ele age por trás, por exemplo, ele contratou um detetive particular para me perseguir por 8 meses. E esse detetive particular eu levei na polícia, ele foi preso, confessou que foi contratado pelo presidente do Corinthians, confessou quem fez o pagamento e, estranhamente, o processo foi arquivado depois de uma visita dele à delegacia. Não te ofereceu dinheiro nenhum? Não diretamente. Qual o servidor em que se hospeda o seu blog? O meu blog hoje está hospedado na França, um servidor francês, para evitar que qualquer tipo de decisão judicial possa tirá-lo do ar, como já ocorreu algumas vezes, decisões que existem no Brasil ainda, embora tem gente que diga que não exista, a censura à verdade. Agora, um servidor americano recebeu ordens para tirar o seu site do ar. Como é que é essa história? Na verdade, não foi bem assim. Um servidor brasileiro
recebeu uma ordem judicial de que teria que tirar o meu site do ar. Mas o juiz foi esperto. O juiz, para poder não dizer que estava censurando o blog, mandou congelar o domínio. Não citou, no termo jurídico, tirar o blog do ar. Mandou congelar o domínio do blog, que teoricamente é tirar o blog do ar. Aí eu hospedei o site nos Estados Unidos. Eles tiraram do ar nos Estados Unidos porque foram pressionados pelo senhor Kia Jogabichian. Kia Jogabichian, que é o ex-gerente da MSI no Brasil, que fazia parceria com o Corinthians. Eles me avisaram que foram pressionados, não tem um papel mandando retirar o meu site do ar. Tiraram realmente por ameaça. Aí entrei em contato com um servidor francês de um amigo, e o amigo falou, não, pode colocar aqui no meu servidor que daqui ninguém tira, só com ordem judicial. Quem mandou caçar o seu site e por quê? Foi o senhor Frank Enolda. Frank Enolda é um franco-argelino ligado à máfia ucraniana. Por sinal, é um empresário que tem grande atuação aqui no Brasil e grande atuação na seleção brasileira, indicando jogadores para o senhor Mano Menezes. É um empresário que a seleção brasileira, depois que Mano Menezes assumiu, passou a convocar sempre os jogadores do Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk, que é a equipe que o senhor Frank Enolda manda e desmanda o presidente do Shakhtar Donetsk. Segundo publicações europeias, eles dizem que ele era o matador da máfia ucraniana, matou o poderoso chefão e se tornou o chefão e dono do Shakhtar Donetsk. Nós vamos chamá-lo para o programa para ver o que ele fala sobre isso. Eu acho difícil ele vir, porque é uma pessoa muito... Embora ele veio no Jogo do Brasil. Ele estava no Jogo do Brasil ao lado do presidente da CBF. Quem ganhava com tudo isso, hein? Ganha o pessoal da cúpula dos empresários, que é o pessoal mafioso, que é o pessoal que trabalha no exterior, ganha os laranjas aqui no Brasil, como o empresário Carlos Leite, que é um empresário que atua, empresário do treinador da seleção brasileira, empresário do Mano Menezes, que atua no Brasil como laranja dessa gente. Por que será que nunca me convidam para ser laranja? Eu adoraria ser laranja, ou pêssego, ou mexerica. Eles sabem com quem lidam. É só para a gente saber direito o que acontece. Eles sabem com quem lidam. Eu acho que os cartolas dão muito palpite e faz pouca coisa. Assim, é muito dinheiro na jogada e o jogador em si não está fazendo nada. Eu assisto futebol mais por lazer, não como um torcedor fanático, né? Então, não me interessa muito a diretoria, sim um jogo. Olha, foi por pouco. E teve uma outra mais grave ainda.